Salve, salve, galerinha do bem, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Acabou as férias, né? Estamos de volta com o nosso trabalho e estamos de volta aqui no YouTube, também no Facebook. Aliás, durante as férias eu tive a oportunidade de pregar alguns temas importantes em algumas igrejas e esses sermões estão postados aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, na playlist na igreja. Então confira aí, são temas importantes para a salvação, tá? É isso mesmo, né? Por que que eu devo aceitar Jesus? Chegamos aí ao tema número 4, um tema importante. Escutou um barulhão de moto aí? É que estou aqui à beira da estrada, aqui dentro da Bonita. Já até organizei aqui a cama, né? Mas falei, olha, a férias acabou, tá na hora de a gente bater aquele papo com os nossos amigos internautas. Você que nos segue aqui no YouTube, se não segue ainda, se inscreva, né? Deixe o like aí, fale de onde é que você assiste o nosso vídeo, dá um glória a Deus. Meus amigos do Facebook, tudo bem com vocês? Obrigado por nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Facebook, a página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada, bem alimentada pela minha esposa querida Dona Vilma, que já tô com saudade. Dona Vilma ficou lá em Rolim de Moura. Estamos aí de novo, mais de 600 quilômetros longe de casa, mas tudo bem. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Aqui, ó, em minhas mãos, a amiga companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Gente, vocês perceberam que a gente tem várias playlists aqui no canal. Por que que eu estou citando novamente isso, né? Porque às vezes a gente conversa com alguns irmãos e tem uns que vão direto no Lições da Bíblia. Lições da Bíblia são estudos e você precisa pegar o fio da meada, você precisa começar lá da lição número 1 e vir ali estudando cada vídeo, por isso a gente demora até postar para as pessoas assistirem. Pegar a Bíblia, conferir se é a si mesmo, crente bereano. E alguém pega o vídeo aí na playlist falando lições da Bíblia e já quer entender, e quando não entende começa a fazer críticas, né? Então, nesta playlist Lições da Bíblia, é bom que você pega desde o vídeo número 1. Nós estamos trabalhando aí as 3 mensagens angélicas e a gente continua batendo na tecla que são mensagens importantes para o tempo do fim. O próprio livro de Apocalipse vai dizer isso pra gente. O primeiro anjo vai dizer isso pra gente. O segundo anjo vai dizer que caiu a grande confusão religiosa Babilônia, fazendo um comparativo de Babilônia do Antigo Testamento, as coisas que ainda virão. Babilônia, a opressora, a mulher que tem aquele cálice que todo mundo bebe, um cálice corrompido, ou um evangelho distorcido. E as pessoas bebem, inclusive eu e você em algum momento já bebemos desse cálice, né, desse evangelho distorcido. Pois é, a Bíblia vai dizer que caiu, ou seja, as pessoas estão sabendo, as pessoas estão conhecendo, as pessoas têm a oportunidade agora de conhecer a verdade liberta, né? Então é a Bíblia que está falando que caiu a grande Babilônia, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14. Mas esses vídeos já estão aí. Nós estamos trabalhando agora a terceira mensagem, o terceiro anjo, aqui de Apocalipse 14. Já fizemos pelo menos 2 vídeos, né? E eu disse que a Bíblia, ela apresenta uma verdade absoluta. Nós estamos vivendo a época de relativismo. Uns falam, mas o que é verdade para você não é para mim. O que é verdade para sua igreja não é verdade para outra igreja, né? Isso é bobeira, tá? O que é verdade é a palavra de Deus. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é verdade, a tua palavra é a verdade, a tua santa lei é a verdade. Às vezes há uma maneira diferente de interpretar, por isso nós temos doutrinas diferentes. Eu não quero dizer que aquilo que eu estou defendendo aqui é o certo, tá? Eu quero dizer que esta é a nossa visão. Estudando a mesma Bíblia, o mesmo capítulo que você, eu chego a uma conclusão e às vezes você vai chegar a outra conclusão. Por isso que nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Não estou criticando a doutrina da sua denominação. E às vezes você se sente criticado porque você pegou as coisas aí pelo meio. Então se você pegar lá desde o vídeo número 1 e ir assistindo e estudando, você vai ver que a nossa divergência, né, é apenas na interpretação, tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E o seu Deus é o meu Deus, é o Deus criador, salvador, mantenedor, aquele que virá buscar você e eu.
Não importa a sua denominação. Nós temos crentes sinceros dentro de todas as denominações e até fora das denominações. Assim como nós temos também o joio dentro da minha igreja adventista, dentro da sua igreja e também fora, né? Então é isso, tá? Então quando eu falo aqui, eu vou apresentar para vocês uma verdade, eu vou apresentar o que está escrito na Bíblia. Às vezes dói, às vezes choca com uma doutrina da sua religião, mas aí vamos orar, tá? Nós somos irmãos, me ame porque eu te amo e te quero bem também. Agora, o tema que eu estou apresentando, talvez não seja para hoje, mas há aqui alguns conselhos importantes para a gente não ser enganado pelo inimigo. Nós estamos falando aí da mortalidade e da imortalidade. Nós estamos falando do corpo, alma e espírito. E apresentando uma visão bíblica ao nosso ver, ao nosso estudo, né? Que é o holismo bíblico. E muitos irmãos acreditam no dualismo. E o dualismo vem lá, bem reforçado na época de Platão, né? Pois é, o platonismo. Então, isso é filosofia, né? Filosofia grega, vai entrar dentro da religião e com muita força. Eu já falei, né? Ele dizia que o corpo é a prisão da alma. Quando o corpo morre, a alma se liberta, né? Até parece bonito isso daí, mas não é bíblico, né? Então a gente está estudando, né? Justamente isso para você ter aí uma compreensão, porque senão chega aí um dia em que um morto começa a aparecer para você, mas alguém tão querido falou palavra tão bonita, e você começa a acreditar, né? E aí, vem o chaveco que você pode se enganar, tá? Tá bom? Então, há algumas verdades que são absolutas, nós temos que estudar junto. Tá ouvindo barulho aí? Tô na beira da estrada aqui, repito aí, passa caminhão, moto, né? Pois é, mas é assim mesmo, eu tô na minha casinha, aqui dentro da bonita, na beirada da rua. Fechou então? Vamos bater um papo hoje, um tema bem importante. Pega a sua Bíblia aí, vamos orar. Pega a sua Bíblia, vamos orar. E depois a gente vai bater um papo aí sobre morte e vida, tá? Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão pelos pecados, Senhor. Perdão pelas nossas falhas. Lhe agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E, Senhor, nós vamos abrir a sua palavra, vamos estudar. Que o seu Santo Espírito esteja conosco, dando a nós conhecimento, meu Pai. E ao aprendermos de Ti, que é o nosso professor e diretor, que possamos também ensinar outras pessoas e, acima de tudo, colocar em prática. Precisamos da sua ajuda hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando chega aqui na terceira mensagem do terceiro anjo, é muito forte. Por quê? Porque as três mensagens são os três últimos alertas, os três últimos recados, né, de Deus. E ele chama eu e você para sermos esses anjos mensageiros. Então nós somos convocados para passar essa mensagem para todos os países, né, para todas as tribos, para todas as línguas desse planeta chamado Terra. A terceira voz, eu repito, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, olha, que alerta importante. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E o verso 12 termina, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Olha, tem pessoas que quando a gente lê esse verso número 12, parece que a gente deu uma bofetada no rosto, né? Tem pessoas que têm raiva quando a gente toca no assunto lei de Deus, em todos os sentidos, né? Lei conforme os antigos entendiam, toda a Bíblia do Antigo Testamento, né? E lei, a lei moral, decálogo, escrito pelo próprio dedo de Deus, né? Então a gente vem aqui ler, eu tenho que ler o verso 12, eu não posso apagar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu já expliquei isso aí no vídeo anterior, o que isso significa, né? A importância disso aqui, porque há um remanescente que percorre toda a Bíblia. E este remanescente vai aparecer aqui como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas está falando da sua igreja? Não, estou falando de qualquer irmão que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus dentro de qualquer denominação. Dentro da minha igreja, tem gente que não guarda os mandamentos de Deus. Tem gente que não tem esta fé em Jesus e esta fé de Jesus.
Dentro da sua também, né? Nem adianta rir, não. Então, dentro da minha, dentro da sua. Tem pessoas que guardam os mandamentos de Deus porque entenderam que foram salvas. E foram salvas do pecado. Né? Pecado é a transgressão da lei. Foram salvas para praticar boas obras. Né? E tem a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos levar para o céu, tá? Então, nós temos aí alguns alertas importantes. E hoje eu tô com uma matéria aqui, ó, que eu vou ler para você, tá? Pra gente finalizar esse vídeo. Eu vou estar lendo essa matéria, que é muito importante. Olha, entenda por que a crença popular sobre o estado do ser humano na morte é incompatível com a visão bíblica. Eu disse novamente que esta é a minha visão, a visão que eu defendo, tá? Não é uma crítica, talvez você defenda uma outra visão, tudo bem, tá? Mas pega a sua Bíblia aí e acompanhe, né? A primeira pergunta que nós fazemos, o que é a morte? O que é a morte? Aqui está escrito que essa é uma indagação, uma pergunta, né? Que todos fazem, o que é a morte? Mas nem todos sabem responder de maneira satisfatória. E aí a gente vai para o dicionário. Aurélio, e ali está registrado o seguinte, olha, no vocábulo morte. Se você entrar aí no dicionário Aurélio, vai estar escrito assim, morte. 1. Ato de morrer, o fim da vida animal ou vegetal. 2. Termo, fim. 3. Destruição, ruína. Ok? Então, a definição do dicionário é clara, mas as crenças de muitas religiões e filosofias são diversas. Então, eu estou falando para pessoas que têm várias crenças, né, a respeito da morte. O dicionário está dizendo assim, e muitas outras interpretações são dadas. Em seu livro Imortalidade ou Ressurreição, o teólogo Samuele Bacchioli, ele afirma que, historicamente, há 2 pontos de vista principais e antagônicos sobre a natureza humana, né? Então, dessa diversidade, né, de pessoas que compreendem de maneira diferente a morte, há 2 pontos diferentes, bem diferentes, né, sobre a natureza humana que se destacam. Um é o dualismo clássico. E a maioria acredita no dualismo clássico. E o holismo bíblico. E o holismo bíblico é o que eu acredito, tá? O holismo bíblico é o que eu acredito e vou estar defendendo isso daqui, tá bom? Não é uma crítica, né? É o que eu defendo. A visão dualista, para você entender, talvez você não saiba do que nós estamos falando, a visão dualista afirma que a natureza humana é composta por um corpo material e mortal, mais uma alma imortal e espiritual. A alma imortal sobrevive à morte do corpo e se reúne a ele na ressurreição. Essa concepção dualista teve um impacto imenso no pensamento cristão, afetando a visão da vida humana, do mundo presente, da redenção e do mundo por vir, né? Pois é, atinge tudo. Tem filmes, os desenhos animados, hoje está em todo lugar. Você tem um filme muito bonito, né? Ghost, Do Outro Lado da Vida. São muitos filmes que retratam isso. Então isso aí vai ficando dentro da cabeça, essa mentalidade dualística vem para o mundo cristão, vem para dentro da igreja. E por outro lado, pesquisadores e eruditos bíblicos têm examinado os textos da Bíblia e concluído que a natureza humana não é dualista, tá? E sim claramente holística. O que é essa visão holística? Não há contraste entre o corpo e a alma. Aliás, a alma não é algo imaterial, né? Então, nós que defendemos o holismo bíblico, nós estamos afirmando que a alma não é algo imaterial. Ao contrário, designa a vitalidade ou o princípio da vida humana. Não existe uma alma que sai do corpo quando a pessoa morre. Visão holística, tá? O que acontece é a cessação da vida quando o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Então, a base bíblia é Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que diz que o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus, que deu, né? Segundo Niels Erik Andreasen, em seu artigo no Tratado de Teologia,
O estudo das palavras referentes à morte no Antigo Testamento aponta para uma compreensão simples e única. Aponta para quê? O completo término da vida e de suas expressões e funções. Isso pode ser verificado neste conhecido texto bíblico que eu vou ler para você. Está lá em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Está com a sua Bíblia aí e confira. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim, ó. Abre aspas. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí, a base bíblica, né? Andreas acrescenta ainda que na terminologia do Novo Testamento, a morte também é caracterizada como o fim da vida e como inimigo de Deus, inimigo da humanidade. Os vocábulos para morte e morrer retratam, abre aspas, uma única concepção da morte, que é o término de toda existência para todo ser humano, também no Novo Testamento. De uma perspectiva funcional, a morte é o contrário da vida que Deus criou. O que a vida é, a morte não é. Então a pergunta é, e o que é a vida? Para eu compreender o que é a morte, o que é a vida se um é o contrário da outra? O que é a vida? A Bíblia responde o que é a vida. A Bíblia responde, ó, abre aspas, Gênesis capítulo 2, verso 7, aspas. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Entendeu aí? Então, a partir desse texto, a vida humana pode ser esquematizada da seguinte forma. Pó da terra mais fôlego da vida é igual ao ser vivente, é igual à alma vivente, né? A fórmula da vida como se vê depende unicamente de Deus. Vamos analisar brevemente essa fórmula. O pó da terra indica que a substância material da qual foi feita a humanidade, em hebraico Adam, é a própria terra, em hebraico Damá. Nesse sentido, a humanidade é caracterizada como sendo mortal e terrena, pois como se originou do pó, não possui nenhuma vida inerente, nenhuma vida própria e nenhuma vida imortal. Fica evidente no relato de Gênesis 2:7 que o corpo formado a partir do pó da terra não continha materiais ou componentes divinos que lhe permitissem uma vida independente. Uma vez formado o boneco Adão do pó da terra, Deus lhe acrescentou a respiração, o que lhe deu vida, ânimo. Às vezes, chamamos isso de espírito, ok? Então, esse fôlego de vida, como ressalta Andreas no Tratado de Teologia, não era uma substância separada, colocada no boneco sem vida. Foi o poder divino da vida que transformou o pó em um ser vivo. Ou seja, o sopro de vida, abre aspas, diz ele, não representa uma segunda entidade acrescentada ao corpo como se fosse um ingrediente capaz de existir separadamente. Fecha aspas. Esse corpo foi um poder energizante. Esse sopro foi um poder energizante procedente de Deus que transformou o corpo terreno em um ser vivo. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, vida é isso, né? Deus forma o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem torna ou passa a ser uma alma vivente. Então, nós somos uma alma vivente. Tá? Nós somos um ser vivo, nós somos uma alma vivente. E esse fôlego de vida, esse sopro de vida que nós recebemos de Deus, não é uma entidade, não é um Gasparzinho. Tá bom? Então, vamos fechar o vídeo por aqui. No próximo nós vamos falar sobre mortal e imortal. Por trás dessa crença na reencarnação está a ideia da imortalidade. Ou seja, por que o ser humano não morre, reencarna em outra vida? Para alguns, né? Ou por que o ser humano morre e fica dormindo no pó da terra e só vai acordar quando Jesus voltar? Fica aí, né? Esse chamado aí para o próximo vida. Mortal
ou imortal? Hein? O que você acha? Esta alma, esse ser vivo que nós acabamos de estudar aqui, é mortal ou imortal? Os dualistas vão dizer que esta alma é imortal, né? E os que defendem o holismo bíblico vai dizer que a alma que pecar, essa morre. Eles vão dizer tirado da onde? Da Bíblia, né? A Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Então a gente volta para estudar no próximo vídeo, tá bom? Gostou do nosso bate-papo aí? Pois é, não é uma crítica, é um estudo, né? Você defende o seu ponto de vista, do jeito que você interpreta só a Escritura, e nós estamos defendendo aqui também do jeito que nós interpretamos, lendo ali na Palavra de Deus. A Bíblia explica tudo, não é mesmo? Pois é, muito obrigado aí pela companhia, deixe o seu like aí, o seu joinha, para o YouTube indicar também para outras pessoas. Se você comentar ainda, aí sim o YouTube manda para mais gente. Conto com vocês aí para pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo estudo. A alma é mortal ou imortal? Aguardem.